Sobre o tema eficácia das normas constitucionais, José Afonso da Silva classifica em 3 tipos. Nós temos as normas de eficácia plena, contida e limitada, PCL. Você pode colocar para decorar aí o PCL. As normas de eficácia plena são aquelas que têm eficácia sem precisar de qualquer tipo de regulamentação e, inclusive, não podem ser restringidas. Por exemplo, o direito à vida, lá do artigo 5º caput da Constituição, é uma norma de eficácia plena. As normas de eficácia contida, por outro lado, são aquelas que começam com eficácia, mas ao longo do tempo podem ser restringidas, podem ser contidas. Por isso o nome, norma de eficácia contida. O exemplo é o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que fala da liberdade profissional. Afinal de contas, todos são livres para exercer qualquer ofício ou profissão, atendidas às condições previstas em lei. Isso significa dizer que uma lei pode restringir o conteúdo, a eficácia de uma norma constitucional, quando se tratar de uma norma de eficácia contida. E por fim, nós temos as normas constitucionais de eficácia limitada, que são aquelas que não têm eficácia até que venha uma regulamentação sobre o assunto. O caso mais conhecido, o direito de greve dos servidores públicos. Os servidores públicos, eles não podem exercer o direito de greve até vir uma regulamentação em lei sobre o assunto. Então, nós temos uma norma de eficácia limitada, porque a eficácia é limitada até que venha uma regulamentação através de lei. Aqui, meus amigos, tem alguns pontos que caem em prova e que você tem que ter atenção. O primeiro ponto está exatamente na norma de eficácia limitada. Essas normas, embora elas comecem de maneira limitada, embora elas comecem sem eficácia imediata, elas já têm 2 efeitos propriamente ditos. Tem um efeito revogador e um efeito inibidor. Como assim, professor? Basicamente o seguinte, a norma de eficácia limitada, embora ela não possa ser aplicada de imediato, só por ela ter entrado no ordenamento jurídico, ela já revoga disposições contrárias a ela. Efeito revogador. E da mesma forma, ela impede normas futuras que sejam incompatíveis com o seu conteúdo. É o caso do efeito inibidor. Esse é um primeiro elemento das normas constitucionais de eficácia limitada que você precisa ter conhecimento. Segundo ponto, também muito interessante, é que as normas de eficácia limitada, por não terem eficácia de imediato, elas permitem, em determinados casos, a impetração de um remédio constitucional muito conhecido, o chamado mandado de injunção. O mandado de injunção pode e deve ser impetrado nos casos em que tenhamos normas de eficácia limitada, como, por exemplo, o direito de greve. Foi um caso em que impetrou-se um mandado de injunção e o STF deu provimento, julgou procedente, concedendo a injunção e permitiu que os servidores públicos exercessem o seu direito com base na legislação de greve privada. Esse é o caminho aí rumo à aprovação. Então fica ligado e acompanha aqui sempre as nossas dicas.